Muito obrigado por ter voltado. Vamos para a nossa quarta de quinta partes programadas para esse nosso momento de nossa primeira aula. Estamos falando do pacote anticrimes, que foi aprovado aí finalzinho de 2019, e nós estamos falando especificamente nessas aulas das modificações no direito penal, no Código Penal, tá bom? Então a gente já viu a questão da legítima defesa, que foi colocada ali alguma coisa dos servidores de segurança pública, ok? A gente já falou ali do livramento condicional, beleza? E aí eu falei para vocês que talvez a maior inovação no direito penal, ainda não estou falando processo penal, do pacote anticrimes foi exatamente esse tópico que a gente começa a abordar agora, o confisco alargado ou ampliado de bens. O que é que acontece, meus amigos? O confisco é um instrumento existente no direito penal há bastante tempo. No código anterior, continua o mesmo código, perdão, mas na sua versão de 1984, o artigo 91 do Código Penal já prevê o confisco. Agora, como é que esse confisco era utilizado no Brasil até então? E continua sendo, agora com algo a mais. Vamos lá. Até antes do pacote anticrimes, o confisco, que é o perdimento de bens do criminoso em favor do Estado, ele alcançava apenas os produtos do crime e os seus petrechos, aquilo que ele utilizava para cometer os crimes. Então, vamos imaginar uma situação hipotética na qual Tício, utilizando uma arma de fogo com número de registro raspado, ameaça Mévio e toma o seu veículo automotor. Ok, ele foge e de imediato ele é perseguido por autoridades policiais que flagram o que tinha acontecido. Ok, então Tício, ele é preso, ele vai perder o seu revólver, ele vai perder o veículo. Nesse caso hipotético, meus amigos, é claro que ele ia perder mesmo que não existisse o artigo 91 do Código Penal, mesmo que não existisse essa previsão. Por quê? O carro deve ser devolvido para o dono, dá para saber de quem é. Em alguns momentos esse dinheiro já foi movimentado, os bens e tal, aí seriam em favor do Estado. Mas ele não poderia ficar com o carro. É fruto de sua atividade ilícita. O direito brasileiro proíbe o enriquecimento ilícito. Ok. Então, não poderia ficar com esses bens adquiridos com o ato criminoso. Segundo, perderia os petrechos que ele utilizou para o crime. Nesse caso específico também, o porte de arma de fogo não identificada constitui por si só um crime. E de qualquer maneira, ele também deveria perder o petrecho. Nesse caso, a arma de fogo deveria inclusive ser levada à destruição, via de regra. Mas professor, e o que é que mudou se isso continua existindo? Meus amigos, esse pacote anticrimes inovou trazendo o artigo 91A. E nesse artigo 91A, no intuito de ampliar o combate ao enriquecimento sem causa, ele traz a seguinte disposição na tela de vocês. Artigo 91A. Na hipótese da condenação por infrações a qual a lei comine pena máxima superior a 6 anos, vão ver no que está grifado aí, os grifos são nossos, não estão assim no código, de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime. Então, olha, eu tenho aqui uma presunção, como se fosse produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Meus amigos, olha a oportunidade que foi criado para o Estado federal, para o Estado que vai perseguir penalmente os criminosos, principalmente aí naquele que tange ao crime organizado, tanto ele do colarinho branco ou outros crimes, no sentido de dizer o seguinte: olha, cidadão tem um emprego público ou privado, ele recebe aí seus, vamos colocar, 10 mil reais por mês, só para arredondar.
R$ 10.000 no contexto atual é algo bastante interessante. A pessoa não vai ser rica, mas dá para viver, vive bem, é isso, pessoal. Então, vamos lá, R$ 10.000. Tá, só que o cara ganha R$ 10.000, ele acabou de comprar uma mansão avaliada em R$ 50 milhões. Tem um apartamento em Miami, um apartamento no Rio, um apartamento em São Paulo, viaja todo ano, sempre viagens nitidamente caras. E aí, professor? Sinceramente, com um salário de R$ 10.000 por mês, vocês acham que é possível fazer tudo isso? Ah, professor, mas ele pode ter ganhado na Mega Sena. Ótimo, pode. Ok. Ah, ele pode ter recebido uma herança. Tá bom, tranquilo. Agora, a minha pergunta é, apenas com rendimentos de R$ 10.000 por mês, ele consegue manter esse padrão de vida? Comprar uma casa de R$ 50 milhões? Meus amigos, R$ 50 milhões, se a gente dividir por 10 mil, corte aí 4 zeros, vamos lá. Dividido por 1.000 daria 50 mil, né? Dividido por 10, eu tenho 5.000 salários. Se eu dividir 5.000 por 12, quantos anos a pessoa vai ter que trabalhar sem gastar nada para chegar nesse valor? Vamos tirar de 50, vamos ajudar aí na cabeça do professor. Em vez de 50 milhões, ele comprou um bem avaliado em 1.200.000, ganha 10 mil por mês. Corta lá os 3 zeros do 1.000, a gente tem 1.200, a gente vai ter 120 meses. 120 meses para ele conseguir juntar esse 1.200.000 ganhando 10 mil por mês. 120 meses. Ele não podia gastar nada. Você acha que, sinceramente, uma pessoa ganhando R$ 10.000 não vai gastar absolutamente nada? Durante 10 anos para comprar uma casa? Tem alguma coisa aí diferente, né? Ele pode até provar que juntou e que não gastou, etc e tal, mas o direito penal, ele cria aqui uma presunção de que, olha, eu presumo que essa diferença entre o que você ganha, ou você ganhou durante esse tempo que você declara seus rendimentos lícitos, e isso que você tem, essa diferença, vamos lá, olha, se você tiver cometido um crime cuja pena máxima seja, máxima, não é a mínima, máxima superior a 6 anos, previstos ou punidos com reclusão, detenção não, reclusão, é a interpretação da lei penal, né? Ok, então, se a gente observar isso, eu tenho a possibilidade de acreditar que essa diferença foi obtida por condutas criminosas. Então, olha, como proveito de crime, tá bom? Ah, professor, mas aí fica a presunção absoluta ou é uma presunção que comporta prova em contrário? Comporta prova em contrário. Comporta sim. Agora, é claro que, diga-se de passagem, muita gente no Brasil tem um mau costume de compra um bem e aí declara por um valor diferente lá no cartório, né? Pagar menos custos. Vai de repente prestar um serviço e aí dá um valor com nota e um valor sem a nota. E aí, claro, essa pessoa que faz trabalhos por fora sem nota, mesmo que não cometa durante bastante tempo crimes aí com penas de reclusão de 6 anos ou mais, talvez ele tenha alguma dificuldade de explicar de onde veio seu patrimônio, né? Agora deixa eu dizer mais uma coisa, pessoal. Olha, se o cidadão ele está sendo processado por um crime e o Ministério Público então entende que vai denunciá-lo, pedir o confisco alargado, eu devo dizer a vocês o seguinte: olha, o que é considerado esses bens, o que é considerado essa diferença, o legislador trouxe nortes interpretativos. Não é tudo que ele constituiu na sua vida. Tudo que ele tiver adquirido antes da conduta delituosa investigada, então ele está tranquilo quanto aquilo. A diferença apurada será a
o que ele adquirir de patrimônio a partir do momento em que ele começa a cometer os delitos. Tá bom? Então, isso aí está no parágrafo 1º, incisos 1 e 2, tá bom? O que é bens? O que for de sua titularidade, em relação aos quais tenha domínio ou benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Eu não vou atacar, não se vai confiscar aquilo que ele adquiriu durante a sua vida antes do início das práticas delituosas. Tá bom? Ah, professor, ele está sendo investigado por alguma coisa de 2019, mas depois surgiu ali um crime que ainda não está prescrito de 2018. Pode alcançar esses bens? Aí sim, na nova ação penal, tranquilamente. Parágrafo 2º, meus amigos. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do seu patrimônio. Então, destaquei aí para vocês, negrito, caixa alta, para lembrar que se trata de uma presunção relativa, comporta prova em contrário. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente ao Ministério Público, pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia. Meus amigos, o juiz não pode decretar o confisco de sua cabeça. Nem é um efeito automático, como é o confisco do artigo 91. Estou dizendo para vocês, e é certo para marcar nas provas e concursos, se o juiz esquecer de falar do confisco lá dos pretextos ou do produto do crime, ele nem precisa botar na sentença, é efeito automático. O do 91A, não. Exceto aqui o parágrafo 5º, que a gente chega já nele. Mas, em regra, o 91A não tem efeitos automáticos, tá certo? Além do mais, o juiz não pode decretar sem o pedido do Ministério Público. Além do mais, existe uma preclusão. Se o Ministério Público não pedir pelo oferecimento da denúncia, precluiu. Ah, professor, mas ele pode editar a denúncia? Tá bom, edita a denúncia, se ele apurou alguma coisa ali pelo seu próprio esforço ou pelo inquérito policial. Mas não se pode esperar pela instrução criminal para requerer o perdimento, o confisco alargado dos bens. Tá bom? Então tenham cuidado quanto a isso. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar, ou seja, não é efeito automático, o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Cuidado, meus amigos, muito cuidado com o parágrafo 5º, porque o parágrafo 5º, ele é a exceção da exceção, é um confisco alargado com efeitos automáticos, agora em situações gravíssimas. Vejamos, os instrumentos utilizados para a prática de crimes. Então, olha, instrumentos para a prática de crimes utilizados pelas organizações criminosas. Tem a lei das ORCRIMs, para vocês entenderem o que são. E milícias que, desculpem a inocência talvez desse professor, mas organizações criminosas, deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça, na tramitação penal. Ainda, olha aqui, não ponham em perigo. Então, professor, mas os dois são deverão, o juiz deve, o bem deve, só que um juiz deve declarar, o outro, o bem deve ser perdido, tá bom? Então, efeito automático. E aí, meus amigos, só alguns destaques para ficar bem claro para vocês. Não é todo crime, mas apenas aqueles cuja pena máxima seja de mais de 6 anos de reclusão. Professor, 6 anos e um dia? Pessoal, cuidado, é pena máxima em abstrato, não é a pena aplicada. Não existe uma pena de 6 meses e um dia. 6 anos e um dia, tá bom? 6 anos de reclusão, não é detenção. 2. Em regra, não há efeito automático, salvo o parágrafo 5º. O legislador cria uma presunção mais relativa da ilicitude da origem dos bens. Para combater o enriquecimento ilícito, perde aqueles bens cuja diferença ele não conseguir provar a sua licitude. Qual é a grande vantagem aqui? Porque, ao contrário de outras situações, aqui não é o poder público, não é o Ministério Público que tem que provar a licitude desses bens. A presunção deve ser revertida pelo próprio réu, que tem o direito de dizer, olha, eu ganhei na Mega Sena, está aqui a data, está aqui o depósito, olha, fui receber o cheque,
ou então recebia uma herança, sei lá. Então, o que ele puder alegar que de fato aquilo teve uma origem lícita, tá bom? O Ministério Público deve pedir no oferecimento da denúncia. Ele não pode esperar a instrução criminal. E, no caso do parágrafo 5º, os instrumentos das organizações criminosas e milícias, redundância um pouco, o efeito é automático e independe da prova da sua periculosidade. Tá bom, pessoal? Então esse bloco ficou um pouquinho mais alargado, como a gente já tinha previsto. Por gentileza, volta que a gente ainda tem o nosso 5º e último bloco da aula de hoje para tratar das mudanças do pacote de crime no Código Penal. Até já!